Sabe aquela frase, eu preciso dar o meu máximo? Talvez você esteja repetindo ela diariamente sem perceber. E isso parece algo muito positivo. Parece um sinal de responsabilidade, de coragem, de esforço, de dedicação. Mas na prática, essa mentalidade está deixando muitas mulheres cansadas, frustradas, culpadas e paralisadas. Porque dar o seu máximo o tempo inteiro não é algo sustentável. Nenhum ser humano consegue viver em potência máxima o tempo inteiro. E o que gera a transformação de verdade, que talvez você não saiba, que talvez você não tenha um entendimento, não é dar o seu máximo, mas é continuar. Porque a mulher constante, ela não vive na intensidade, mas ela vive na repetição sustentável, repetindo diariamente um novo padrão que ela quer começar a vivenciar, que ela quer se tornar. Entendendo o seguinte, que um dia ruim não pode estragar todo o seu progresso, que fazer o pouco ainda conta e que fazer o imperfeito ainda funciona. Não é nós olharmos para o máximo e querer fazer tudo perfeito. É entender que para se tornar uma mulher constante com resultados, você precisa conseguir sustentar isso. Isso precisa ser algo sustentável. E aqui eu quero agora te passar 6 etapas de um ciclo invisível do excesso. Perceba se isso não acontece na sua vida. Primeiro, a primeira etapa, vamos dizer assim, é a motivação extrema. Ou seja, agora a minha vida vai mudar. Então, o seu pico de motivação está lá no alto, lá em cima. E você tem aquele desejo de transformar a sua vida. A segunda etapa, o plano impossível. Querer mudar tudo de uma vez. Aquele pico de motivação, ele está tão alto que queremos logo usar aquilo e mudar várias coisas na nossa vida. Treino, alimentação, o sono, a área profissional, a casa, tudo queremos mudar. E ali chega a terceira etapa, a sobrecarga. Porque no nosso dia a dia existem imprevistos. E não tem como. Se lá na etapa 2 você criou um plano impossível de querer mudar tudo de uma vez, em meio à nossa rotina real, não tem como sustentar isso. Então, isso gera uma sobrecarga. E então, a partir de lá, entra o quarto passo, que é a culpa. Culpa por não conseguir fazer. Culpa por não conseguir sustentar esta nova versão que você começou com toda a empolgação, mas cometeu um erro, querer mudar tudo de uma vez. Então chega a quinta etapa, a paralisação. As mulheres param completamente porque acham que não conseguem dar conta. Sentem culpa por ter tentado e não ter conseguido. E então vem a sexta etapa, que é o recomeço emocional. Ou seja, esperam outro pico, outra onda de motivação para então começar tudo novamente. E assim o ciclo se repete. Então o cérebro, ele aprende esse ciclo repetidamente. E o cérebro, ele não muda pela intensidade, mas ele muda pela repetição. Então, você não precisa fazer o seu máximo, você não precisa fazer algo perfeito. O que você precisa fazer é aprender a sustentar essa sua nova versão, repetindo pequenas ações diárias
para reforçar esses novos hábitos, para fortalecer novas conexões neurais. Porque é desta forma que a sua vida é gerenciada. Porque é desta forma que o cérebro gerencia a sua vida. Imagine um mato alto. Toda vez que você passa por aquela trilha, ela fica mais aberta. Ou seja, quanto mais você repete algo, mais aquilo se fortalece. Mais forte aquele caminho fica. Então, através da repetição, você cria um caminho mais forte. Mas, se você repete desistência, excesso, cobrança, esse caminho está sendo repetido e isso se torna algo automático. Mas, da mesma forma, se você repete pequenas ações, continuidade, quando você não para, quando você não desiste, quando você tem uma constância, mesmo que seja leve, mas uma constância, o cérebro aprende isso também. Imagine aquela mulher que quer começar a treinar. Então ela pensa, agora vai. Eu vou treinar 5 dias por semana, eu vou acordar cedo, eu vou mudar tudo. E na primeira semana, ela começa com a motivação alta, lá em cima. Ela começa com a energia alta, mas ela começa com um esforço extremo, porque é algo novo para ela. Ela precisa se dedicar para isso, ela precisa colocar um esforço extra naquilo, porque é algo que ela não está acostumada, ela não está habituada. Mas na segunda semana já começa o cansaço, a rotina corrida, alguns imprevistos, e então ela sente culpa por não dar conta de toda aquela rotina que ela criou para si. E isso não é porque ela não para porque ela é incapaz. Ela simplesmente para porque ela criou uma rotina extrema, algo que ela não é capaz de sustentar, então. Então ela deu o seu máximo ali na primeira semana com energia alta, com motivação alta, mas com esforço extremo, porque não era algo natural para ela. E assim, na segunda semana, com cansaço, com imprevistos, com a rotina do dia a dia, ela começou a sentir culpa por não dar conta disso e simplesmente paralisou. E aqui entra algo muito importante: a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele aprende através da repetição. E isso se chama neuroplasticidade. Quanto mais você repete algo, mais automático aquilo se torna na sua vida. O problema é que o nosso cérebro, ele não aprende apenas hábitos bons. Ele aprende também a procrastinar. Ele aprende também a desistência. Ele aprende também a sobrecarga, a culpa. E então, quando você entra nesse ciclo, você provavelmente exagera, você se esgota, você para e você recomeça tudo novamente. E aqui está o segredo. Para que você se torne uma mulher constante, você precisa seguir apenas a regra do mínimo. Você precisa apenas aprender a continuar. Aprender a continuar, aprender a fazer o mínimo. Aprender a não se abandonar. Aprender a transformar, a criar primeiro novos hábitos que você consiga sustentar. Para que, se você quer se tornar uma mulher constante, independente em que lugar você queira ser constante, se é no treino, se é em ser uma mulher mais responsável, se é em ser uma mulher mais organizada, uma mulher que acorda cedo, que estuda,
Você precisa aprender a sustentar essa sua nova versão. E por isso nós criamos a comunidade Mulher Constante. Se você tiver interesse, o link estará na descrição. Ali você aprende a sustentar essa nova versão. E como você faz isso? Através da repetição diária. Através da repetição diária, você aprende que você não pode focar no máximo. Você não pode focar no tudo ou nada. Você precisa entender que o pouco também conta. O pouco é melhor do que parar completamente. Então não crie algo que você não consiga sustentar, algo impossível de sustentar na vida real. Porque aqui e na comunidade Mulher Constante não existem mulheres perfeitas. Existem mulheres reais, que têm casa, que têm filhos, que têm família, que têm trabalho, que têm estudo, que às vezes têm uma empresa para gerenciar. Ou seja, tem vários compromissos, tem vários imprevistos. Então, para se tornar uma mulher constante, isso precisa ser algo sustentável na sua vida diária. Não pode ser algo impossível de sustentar. Então, se você nunca treinou e você quer começar agora a treinar, não queira fazer tudo. Não queira fazer algo muito radical. Defina 1 ou 2 dias da semana. Defina, ao invés de 1 hora por 5 dias, defina 20 minutos, 2 dias por semana. E mantenha isto primeiro. Consiga sustentar isto primeiro. E se você não consegue sustentar 20 minutos, baixe para 10 minutos. Mas faça. Porque, como eu disse ali, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de criar conexões neurais, que o cérebro tem de criar caminhos fortes, que através da repetição viram padrões automáticos. Então o seu cérebro precisa entender que o treino, sendo de 5 minutos, de 10 minutos, ou de 20, ou de 1 hora, ele passa a fazer parte da sua nova versão. É esta mulher que você está se tornando. É assim que você passa a viver uma nova identidade, a assumir uma nova identidade. Esta nova identidade é uma nova mulher. Ela se comporta, ela tem ações diferentes. Ela precisa sustentar esta nova versão. E, consequentemente, ela terá novos e grandes resultados na sua vida. Porque, como eu sempre digo, não é nos dias perfeitos que a sua vida vai mudar. É nos dias difíceis. É nos dias que você está cansada. É nos dias que a pia está cheia de louça para lavar. É o dia que você está cheia de roupa para dobrar e guardar. É aquele dia que as crianças não param um segundo e que você não consegue nem pensar direito. É nesses dias que você aprende a sustentar uma mulher constante. É nesses dias que você aprende a continuar, a não desistir. E como você continua? Fazendo o mínimo. Fazendo o mínimo sem se abandonar. Então, essa semana, faça esse teste por 1 semana e veja como você se sente. Você não vai se sentir mais culpada. Você não vai se sentir fracassada. Você vai se sentir capaz de fazer mudanças na sua vida. Grandes mudanças. Mas primeiro você precisa aprender a sustentar o pouco. Então, nos próximos dias, aprenda a dar continuidade. Aprenda a não desistir. Aprenda a ser constante. E para isso, você vai definir algo para fazer. Nesses próximos dias, defina o que você quer fazer. Você quer fazer uma caminhada? Você quer colocar o hábito de tomar mais água na sua vida? Você quer mudar a sua alimentação? Faça algo, mas algo simples, que não te gere desculpas para não fazer. Então, se você vai fazer uma caminhada, quanto tempo será essa caminhada? 10 minutos? Precisa ser algo
que a sua mente, que o seu cérebro não se assuste. Porque de tantas vezes que você começou essa sua transformação e quis fazer o máximo e deu o seu máximo durante uma semana e depois a energia caiu e você desistiu, o cérebro aprendeu essa repetição. Então agora quando você diz que você quer fazer uma mudança, adivinhe o que o seu cérebro pensa. Ah, não. Isso vai me gerar muito cansaço. É melhor eu nem começar então. É isso que ele faz. E ali ele começa a te sabotar. Ele começa a criar desculpas que você acredita que não são desculpas, que você acredita que é a realidade. Por exemplo, hoje eu não estou me sentindo bem, eu vou começar na segunda-feira. É desta forma que funciona. Então você precisa driblar o seu cérebro. Você precisa fazer ele entender que agora você cumpre o que você promete e que você sustenta o que você quer fazer. Então você não vai começar com uma caminhada de 1 ou 2 horas. Você vai começar com uma caminhada de 10 minutos todos os dias. Todos os dias. Durante 1, 2, 3 semanas. Se você quer beber mais água, comece a beber 1 litro de água ou 1,5 litro, se você não consegue beber 2, todos os dias. Isso é um compromisso que você tem com você. Não adianta ter aquele pico, querer mudar tudo e na segunda semana você desiste. É desta forma que se cria a mulher constante. É desta forma, sem dar o seu máximo, mas aprendendo a continuar. Aprendendo a regra do mínimo esforço, porque o mínimo também conta. E o mínimo bem feito todos os dias vale mais do que dar o seu máximo alguns dias. Então esse era o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais!